A dissolução dos seus medos, capítulo 20 do livro Não Temas o Mal. Todos nós sabemos como é importante e essencial encarar e aceitar aqueles aspectos, sentimentos, convicções e atitudes que existem em você e que são, ou de todo inconscientes, ou não suficientemente conscientes. A menos que essa percepção seja cultivada, é impossível libertar o centro mais íntimo do seu ser, o núcleo do qual nasce toda a vida. Tentemos agora ver quanto ainda lhe resta percorrer no seu interior. O quanto você já trouxe à luz? Quão consciente você está do que realmente se passa no seu íntimo em oposição às explicações superficiais que você tem sempre à mão? A remoção de ilusões que a própria personalidade produziu parece, a princípio, uma dificuldade invencível, já que todos os seres humanos acreditam vagamente que a verdade subjacente em eles é inaceitável e que, portanto, eles próprios são inaceitáveis. Assim, uma dupla ilusão tem de ser removida, a crença em questão, bem como a capa com a qual você a recobre. E essa é a parte mais difícil deste patchwork. Olá, eu sou o Luís Filipe e este é o Estrada que Segue. Hoje vamos estar de volta do capítulo 20 do livro Não Temas o Mal, a dissolução dos seus medos. Pode ser a tarefa mais complicada que teremos pela frente para resolver, para que possamos viver com um pouco de mais sossego. Vamos lá seguir então. O mal como defesa contra o sofrimento. Para continuar esta fase do seu trabalho pessoal, é preciso que você compreenda num nível mais profundo de onde vêm as atitudes negativas e a destrutividade. Qual é a verdadeira origem do mal? Você sabe, e já me ouviu dizer frequentemente, que a negação das suas vulnerabilidades, a sua vergonha em se sentir desenganado e o seu sentimento de não ser digno de amor criam o mal e atitudes e sentimentos destrutivos. Em outras palavras, o mal é uma defesa contra o sofrimento. Já referi, noutros vídeos, na leitura de outros capítulos, que nós temos a tendência a camuflar-nos por detrás do sofrimento, criar uma barreira de invencíveis e de maltratar os outros para tentar camuflar o nosso próprio sofrimento. Isso é uma forma errada de agir. Nós temos de descobrir a fonte desse sofrimento, encará-lo da melhor forma possível, tentar ressignificá-la para depois seguir em frente e evitar de usar o mal contra os outros ou contra nós próprios para tentar remediar a situação, pois assim torna-se tudo muito mais difícil de seguir e agir para melhorar o nosso dia-a-dia, de alguma forma. O problema da preguiça. A preguiça é uma manifestação de apatia, estagnação e paralisia, um resultado de energia estagnada na substância da alma. A substância espiritual estagnada é o resultado de sentimentos que não foram plenamente experimentados ou expressos e que, portanto, não foram totalmente compreendidos no que tange ao seu significado e à sua verdadeira origem. Preguiça. Procrastinação. Conhecem, de certo. Todos nós temos a tendência a empurrar com a barriga, digamos assim, aquilo que queremos e desejamos fazer. E porquê? Porque temos medo. Nós temos medo de enfrentar a nossa barreira do terror para fazer algo novo e tentar melhorar a nossa situação, por assim dizer. Portanto, tenta perceber qual é a origem da tua preguiça, qual é a origem da tua procrastinação e porque é que elas aparecem, em que momentos é que elas aparecem. Faz uma reflexão sobre isso e tira notas, percebe-te, compreende-te, analisa-te, pois só assim poderás seguir de outra forma e então tentar evoluir. O medo de sentir todos os sentimentos. A diminuição da memória é um subproduto do ciclo vida e morte, no qual estão presos todos os que se negam a experimentar o sentimento.
Se você continua negando a percepção e recusando-se à experiência daquilo que viveu nesta mesma vida, você perpetua o processo de redução de memória. Assim, você perpetua o ciclo de morrer e nascer, e esse processo sempre se manifesta como uma quebra na continuidade da percepção. No sentido inverso, você elimina essa descontinuidade de percepção e, com ela, todo o ciclo de morte e nascimento, ao vivenciar o que quer que se tenha acumulado nesta vida, sempre que for possível restabelecer os elos da memória. Se todos os sentimentos desta existência foram plenamente experimentados, toda a matéria residual das vidas anteriores será tratada automaticamente, porque o trauma de agora só é um trauma porque as dores anteriores foram negadas. Por exemplo, o medo negado cria o medo do medo, o medo de sentir o medo do medo e assim por diante. O mesmo vale para os outros sentimentos. A raiva negada cria a raiva de ter raiva. Então, quando isso é negado, a pessoa fica ainda com mais raiva por ser incapaz de aceitar a raiva e assim infinitamente. A frustração em si é suportável quando você entra totalmente nela. Mas quando você fica frustrado, porque não deveria ficar frustrado, e então fica ainda mais frustrado, porque o nega, a dor aumenta. Esse processo é muito importante porque aponta claramente para a necessidade de sentir diretamente, não importa quão indesejáveis possam ser os sentimentos. É claro que podemos ter medo de sentir algum sentimento. A raiva, por exemplo. Nós não queremos ter raiva, mas acabamos por criar raiva por sentirmos raiva. E isso não nos ajuda em nada. Temos de tentar assimilar e aceitar os nossos sentimentos como eles são. Nós somos seres humanos, seres emocionais. Temos emoções e temos sentimentos. Temos de aceitar isso para conseguir chegar a outro patamar. Se continuarmos a lutar contra nós próprios, de certo que vamos dar em loucos algures no espaço-tempo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos aprender, compreender e dar o passo adiante. O compromisso de entrar e ir até ao fim. O seu eu consciente como um todo tem de reunir todas as faculdades, todos os seus recursos e usar toda a experiência que você obteve para estar plenamente determinado a sentir o medo de sentimentos profundos, dolorosos, mortificantes e assustadores que existem no seu interior. Como eu já lhes disse muitas vezes, a única maneira de sair é entrar e ir até ao fim. A transposição da barreira do constrangimento, da humilhação e do orgulho geralmente dissolverá o medo. Você deve confrontar e encarar francamente essas questões. Só assim o caminho pode ser aplainado para permitir que você entre em si mesmo. A meditação é um requisito sem o qual o caminho torna-se desnecessariamente difícil. Uma abordagem e atitude desse tipo criarão o clima que você necessita para penetrar no abismo de medo, solidão, desamparo, dor e de raiva gerada pelo sofrimento que você tem de suportar. Cada lágrima não derramada é uma barreira. Cada protesto não enunciado permanece em você e obriga a expressá-lo onde ele não é apropriado. Todos esses sentimentos parecem poços sem fundo, mas, uma vez que mergulhe no interior deles, você descobrirá, inevitavelmente, que existe no seu interior, lá no fundo, aquele núcleo divino que habita em você e no qual você é uma expressão. Ele é luz, calor, vitalidade e segurança. Todas essas são perfeitas realidades, mas só podem ser experimentadas quando você atravessa a realidade até agora negada dos sentimentos evitados. A travessia do portal. O seu eu espiritual, com toda a sua alegria, segurança e paz, está logo atrás da tristeza e da dor. Ele não pode ser ativado por um ato direto da vontade, nem por práticas e ações que deixam de fora a necessidade de experimentar todos os seus sentimentos.
mas o seu centro espiritual manifesta-se inexoravelmente como um subproduto, o resultado do ato volitivo direto de passar através dos seus sentimentos negados. Concluirei dizendo-lhes que o medo não é real. Ele é, na verdade, uma ilusão, mas vocês devem passar por ele, senti-lo. Do outro lado do portal do sentimento das suas fraquezas está a sua força. Do outro lado do portal do sentimento da sua dor estão o seu prazer e a sua alegria. Do outro lado do portal do sentimento da solidão está a sua capacidade de ter satisfação, amor e companheirismo. Do outro lado do portal do sentimento do seu ódio está a sua capacidade de amar. Do outro lado do portal do sentimento da sua desesperança está a verdadeira e justificada esperança. Do outro lado do portal da aceitação das privações da sua infância está a sua plenitude agora. Termino o vídeo dizendo mais uma vez: nós temos de aceitar e ressignificar o nosso passado para conseguirmos seguir em frente. Analisem, façam uma reflexão sobre vocês mesmos e aceitem aquilo que aconteceu. Sei que um acontecimento traumático e ruim pode ser difícil de aceitar, mas sem o aceitar verdadeiramente, sem o compreender, sem perceber a lição que ele nos possa ter trazido, a forma como ele nos pode ter ajudado, é mais difícil. Não quer dizer que é impossível, mas é mais difícil seguir em frente da melhor forma possível. Sobre o medo, tenho um outro pequeno vídeo onde eu li uma parte do livro Enganar o Diabo, conhecido como Mais Esperto que o Diabo no Brasil, que vocês podem ver no card aqui em cima. Espero sinceramente que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido útil. Deixem o vosso like, deixem o vosso comentário, é super importante. Fica bem e tu sabes, tu podes ser o teu próprio guia. Nunca duvides disso.